Olá, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu sou a Marta e eu tô aqui para contar mais uma história que a vida escreveu para vocês hoje, ok? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, deixa o seu like, por favor, se inscreva no canal, comente, ative o sininho de notificação para você receber notificação de quando novos vídeos forem postados, ok? Vamos lá então para a história de hoje. Nós temos novamente uma história muito interessante e o título da nossa história de hoje é A Descoberta da Traição. Vamos lá então para a gente saber do que se trata isso? Olá a todos do canal. Meu nome é Carmen. Vou relatar a vocês a minha história. Cresci em um lar evangélico, em uma família pequena. Éramos meus pais, minha irmã Samantha e eu. Nossa vida se resumia em ir aos cultos e estar sempre em família. Nossos passeios eram muito bons, nossos pais eram muito atenciosos e amorosos, e assim fomos crescendo, em harmonia com a igreja, respeitando e amando ao próximo. Nós éramos boas alunas e também boas amigas, Samantha e eu. Quando eu entrei no ensino médio, comecei a ter um pouco de dificuldade para ter amigos. Isso porque eu havia mudado de escola. Fui estudar do outro lado da cidade, com a intenção de fazer um curso profissionalizante. É, curso que em algumas escolas normalmente já está incluído no ensino médio. Esse colégio para onde eu fui, as meninas eram bem diferentes de mim. Elas adoravam usar roupas justas, muita maquiagem, unhas longas, etc. Eu realmente estava me sentindo um peixe fora d'água, mas aos poucos eu consegui me adaptar e tudo começou a entrar nos eixos. Já na minha igreja, eu tinha um entrosamento de 100% com todos os adolescentes, com os jovens também, mas principalmente com pessoas de idades próximas à minha idade. E principalmente com Miguel. Miguel era filho do pastor. Ele era 4 anos mais velho que eu. E desde criança, nós dois namorávamos. Quer dizer, namorávamos do nosso jeito. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, no meio de uma brincadeira, ele me pediu em casamento e eu disse que não. Triste, ele me perguntou por que não? E eu tímida respondi: Você não sabe que antes de casar tem que namorar? E nós somos muito pequenos para isso ainda. Então, ele me disse: Ok, quando você fizer 17 anos, nós vamos começar a namorar. E então, depois, nós nos casaremos. Eu estava com 16 anos nessa época e volta e meia Miguel me dizia: Falta pouco para eu pedir você em namoro para os seus pais. Miguel e eu nos gostávamos muito e estávamos ansiosos para chegar o meu aniversário de 17 anos, que seria a data onde ele me pediria em namoro para os meus pais. Os nossos pais eram amigos e havia muita harmonia entre as duas famílias. Tudo parecia um cenário perfeito para uma relação feliz. Chegou então o tão esperado aniversário. Meus pais prepararam uma festinha para mim, que aconteceria no final do dia, aproveitando que era um sábado. Miguel me enviou um presente logo cedo e um cartão que dizia: Minha linda, hoje é o seu dia. Hoje é o nosso dia. O dia foi passando e eu fui recebendo ligações, mensagens com felicitações e tal, até que chegou o momento da festa. Todos os convidados chegaram, menos Miguel. Eu não parava de olhar para a porta. Não conseguia dar atenção às pessoas. Eu estava ansiosa e ficando preocupada já. Onde será que ele estava? Será que ele havia desistido de mim? Que idiotice eu estava pensando, né?
Nós estávamos esperando um pelo outro a vida toda, e agora que finalmente chegara o nosso dia, onde esse menino tinha se metido? Aonde que ele tinha se enfiado? Que não aparecia, que não ligava, não mandava mensagem, não dava sinal de vida? Será que era essa a intenção dele, de me deixar preocupada e ansiosa? Se era isso, ele estava conseguindo. Eu fui até o banheiro, tentei me acalmar um pouco e deixar as lágrimas que estavam presas e embaçando a minha vista caírem. Fiquei uns 10 minutos no banheiro, fiz uma rápida oração pedindo ajuda ao Senhor para me acalmar e também para que Miguel parasse de palhaçada e chegasse logo de uma vez. E foi quando eu saí do banheiro, voltei para a parte externa da casa, ali onde estava acontecendo a minha pequena festa, e eu o vi. Finalmente eu o vi. Meu coração se encheu de alegria, um sorriso cobrindo a minha face, e eu agradeci a Deus. Toda a minha família, a família de Miguel e os nossos amigos estavam ali. Miguel veio até onde eu estava, me pegou pela mão, me levou até perto da mesa onde estava o bolo e algumas gostosuras, pediu a atenção de todos, rapidamente ele foi atendido, todos pararam tudo o que estavam fazendo e dirigiram toda a sua atenção ali para nós. Então ele começou. Família, amigos, hoje para mim é um dia muito importante e especial. Todos vocês sabem que tem alguns anos que eu espero por esse momento. Na verdade, no meu coração, eu já namoro com a Carminha há muito tempo. Mas, como eu prometi a ela que quando ela fizesse seus 17 anos, eu a pediria em namoro, é chegado o momento. Ele se virou para os meus pais e perguntou: Seu João e Dona Teresa, eu quero aqui, diante de todos, pedir a vocês permissão para namorar com a Carmen, prometendo cuidar dela e guiar o nosso relacionamento até o casamento. Meu pai, todo emocionado, disse sim. E minha mãe também consentiu com a cabeça, porque ela estava com a voz embargada e lágrimas caíam por seus olhos. Miguel se virou para mim e disse: Carmen, minha doce Carminha, você quer namorar comigo? Eu disse sim. Todos aplaudiram. Foi aquele alvoroço, assobios, etc, né? Ele sinalizou com a cabeça algo para o seu pai, que saiu e voltou com um lindo buquê de flores e uma caixa pequena. Miguel me deu as flores, eram flores do campo, e então ele me disse: agora, oficialmente, você é minha namorada. Me deu um beijo na testa, pegou a caixinha das mãos de seu pai e me entregou dizendo: abra o seu presente. Eu abri e era uma linda gargantilha com 2 corações entrelaçados. Eu disse a ele que era linda e agradeci. Ele falou: esse é o símbolo do nosso amor. Colocou a gargantilha em mim e então me deu um selinho na boca. Que momento mágico! Era a primeira vez que os nossos lábios se tocavam. Foram apenas alguns segundos, mas ali eu tive a certeza de que era para toda a vida. Depois disso, recebemos a felicitação de todos. Miguel não largava minha mão para absolutamente nada. Ele tinha um sorriso lindo, que demonstrava que ele estava tão feliz quanto eu. A partir daquele dia, todos os dias eram lindos para mim. Eu estava feliz e a cada dia amava mais aquele rapaz.
Namoramos por 2 anos e então ficamos noivos. Logo após o nosso noivado, começamos a construir a nossa casa, ali mesmo no bairro onde nós morávamos. Apenas 2 ruas depois da rua que nós morávamos. Então, tudo seguia meio igual, depois que a gente noivou, continuou a rotina das nossas vidas e tal. E nós estávamos ansiosos e nos preparando, tanto economicamente como psicologicamente, para o nosso casamento. Depois do casamento, todas as coisas seguiriam igual, porque nós moraríamos ali no mesmo bairro, né? Continuaríamos congregando na mesma igreja e morando perto dos nossos pais. Construímos a nossa casa do nosso jeitinho. Miguel era muito dedicado, ajudava na mão de obra, sempre que ele podia, e dizia: tenho prazer em colocar a minha mão na massa para ajudar a construir o nosso cantinho. Já perto do fim da obra, decidimos então marcar a data do nosso casamento. Tudo estava saindo conforme o planejado e chegou, finalmente, o dia do casamento. Eu estava radiante, realizando o sonho da minha vida. Nossa cerimônia foi linda, a festa foi perfeita. Nossa lua de mel foi num lugar lindo e paradisíaco. Nós nos mantivemos puros até o casamento. Porém, depois da primeira vez, confesso que Miguel demonstrou ser um homem bem animado com o assunto, sabe? E eu gostei desse detalhe. A vida foi voltando ao normal. Eu trabalhava em um hospital e Miguel era contador. Nós éramos muito amigos, parceiros para tudo. Tínhamos uma ótima relação. Um entendia e respeitava o outro. E dentro desse respeito, havia o momento do futebol. Miguel não ia a campos de futebol, mas ele gostava de assistir pela TV. Então, como eu gostava de manter a minha casa sempre limpa e organizada, eu sempre aproveitava o momento que ele estava assistindo futebol para colocar a minha faxina em dia. Minha irmã sempre ia na minha casa à noitinha. Ela também trabalhava o dia todo, então volta e meia ela aparecia lá em casa para me dar um oi. Normalmente, ela dizia: cheguei bem na hora da faxina, né? E eu dava risada e falava: você sabe que eu faço faxina essas horas. E teve um desses dias que, quando ela chegou e tal, ela me perguntou: o que falta limpar? Eu disse para ela: o banheiro do meu quarto. Eu vou começar a cozinha agora. Então ela pegou o balde com produtos de limpeza, pano, rodo e essas coisas e me disse: eu vou limpar lá em cima para você, para te ajudar, para depois a gente ter um tempinho para a gente colocar as nossas fofocas em dia. Eu disse a ela: o Miguel tá lá em cima assistindo o jogo. E ela respondeu: eu vou limpar o banheiro. Se ele reclamar, eu taco o rodo na cabeça dele. E saiu rindo, subindo as escadas. Eu continuei meu trabalho. E, para falar a verdade, até esqueci que a minha irmã estava lá em cima. E assim foi. Ela aparecia de vez em quando, algumas vezes ela me ajudava, algumas vezes não. Às vezes ela dizia: eu preciso ir ao banheiro, eu vou usar o do seu quarto, que sei que você ainda não limpou por lá. Então, eu não dizia nada, afinal ela era minha irmã. Bom, seguimos com essa rotina por bastante tempo. Mas a convivência na minha casa começou a ficar diferente. Miguel já não era mais tão carinhoso, tão atencioso como ele sempre foi. E já não me procurava tanto como antes. Ele sempre estava cansado,
estressado ou preocupado com algo do trabalho. E eu sentia tanta falta do meu marido, do meu Miguel. Uma vez eu sentei com ele e perguntei o que estava acontecendo entre nós. Ele respondeu que nada, que era a rotina dele, que andava muito ruim, enfim. Eu disse: já tem 1 ano que você tá diferente. Ele pediu desculpas e disse que iria melhorar. Naquela mesma semana, ele me disse que na semana seguinte pegaria 2 dias de folga durante a semana, só para dormir e ficar sem fazer absolutamente nada, que ele estava precisando disso, pois o estresse já estava acabando com ele. Quando chegou na semana seguinte e ele pegou o primeiro dia de folga, eu fui trabalhar. Ok, tudo normal. No segundo dia, o meu coração estava desejando ficar ali, deitadinha, abraçadinha com ele, sabe? Então, eu planejei. Eu vou chegar ao trabalho, vou ficar lá um tempinho, depois eu digo que eu não estou me sentindo bem e dali um pouquinho eu vou pedir para voltar para casa porque eu não tô me sentindo bem. E foi isso que eu fiz. Cheguei no trabalho, já com uma cara meio assim, dizendo que eu não estava me sentindo muito bem, que a noite não tinha sido muito boa, que eu não tinha conseguido dormir direito por mal-estar, etc. de tal. E passado mais ou menos 1 hora e pouquinho que eu estava no trabalho, eu pedi à minha chefe se eu podia ir para casa porque eu realmente não me sentia bem naquele dia. E ela me deu permissão e eu fui para casa. Cheguei em casa, era mais ou menos umas 10h30 da manhã. Tava tudo fechado e quieto. Então eu pensei, ele deve estar dormindo. Vou entrar sem fazer barulho. Conforme eu ia subindo as escadas, fui ouvindo um ou outro gemido. Será que ele estava passando mal? Isso foi o que eu pensei. Mas se ele está passando mal, por que ele não me ligou? Que mania que ele tem de resolver tudo sozinho, né? Quando eu abri a porta, eu vi minha irmã gemendo em cima do meu marido. Tinha roupas espalhadas, ela estava com uma cinta-liga e uma máscara nos olhos. Eu gritei: o que significa isso? E já fui para cima dos dois, batendo nela, batendo nele. Agarrei ela pelos cabelos, ela estava tentando colocar uma saia, eu joguei ela a escada abaixo e desci correndo. Catei ela do chão e coloquei ela porta fora, do jeito que ela estava, com aquela cinta-liga dela lá, sexy, né? E com os peitos de fora. Eu gritava, xingava, tranquei o portão e voltei para dentro. Meu marido já estava vestido. E eu parti para cima dele, dando tapa, dando murro, dando o que eu conseguia. Ele tentava se defender dos meus golpes, até que eu caí em mim e parei com tudo aquilo e disse: saia daqui agora. Ele disse: vamos conversar, eu posso te explicar. E eu gritei: saia daqui agora, eu disse. Ele pegou a chave do carro. Daí naquele momento eu avancei nele e gritei: a chave do carro fica. Vá andar para ver se você encontra a vergonha que você perdeu. Ele saiu porta fora. Eu peguei sacos de lixo, coloquei a roupa dele dentro e coloquei lá fora. Normalmente, ali pelo meio-dia, costumava a ter culto. Então eu fui à igreja. E lá na porta eu comecei a falar alto, para que parte da vizinhança já estava sabendo, né? Porque eu tinha feito um escândalo, estava gritando, mas enfim, eu mesmo queria ter o prazer de contar para o pastor. Então, cheguei na porta da igreja e eu comecei a gritar para ele: pastor, boa parte do nosso bairro, da nossa vizinhança já sabe disso, mas eu mesmo
quero te contar o que aconteceu. Seu filho e minha irmã são amantes. Eu peguei os dois na minha cama agora de manhã. O meu até então sogro arregalou os olhos e colocou as mãos na cabeça. Ele não falou muita coisa e algumas irmãs que estavam ali no culto tentaram vir me acalmar, fazer eu fechar a boca e parar de gritar, parar de fazer escândalo, né? Bom, no final das contas, intenção de assistir o culto realmente eu não tinha, né? Voltei para casa. Ele ainda não havia voltado. Então, o que eu fiz? Eu liguei para um chaveiro e solicitei que alguém viesse trocar as fechaduras da minha casa. Enquanto eu esperava o chaveiro chegar, minha mãe veio e me pediu para pensar bem o que eu iria fazer. Então, eu respondi a ela que na minha vida não existia lugar para traidores. Se ela queria perdoar a filha dela e o genro dela, ok, eu não iria me impor, porém, eu não faria o mesmo. E também não daria a ninguém o direito de se intrometer nas minhas decisões. Isso aí, mulher. Miguel chegou e tentou entrar. Sua chave não abria o cadeado do portão. Porque ela tinha trocado o negócio lá, né? A fechadura. Eu saí na porta e disse: você não mora mais aqui. Se continuar forçando o portão, eu vou chamar a polícia. Ele me disse: eu não vou brigar com você, só me deixe pegar as minhas coisas, roupas, documentos de trabalho e essas coisas. Falei para ele: as suas roupas estão nesses sacos de lixo aí do lado de fora do portão. Seus documentos, só um momentinho que eu vou buscar. Peguei todos os papéis e fui jogando pela sacada do meu quarto. Alguns caíam na grama, outros caíam do lado de fora, e alguns caíam até mesmo ali na rua, e ele tentando juntar de um por um. E pedia para eu não fazer aquilo, porque ali havia documentos importantes. Me limitei a dizer: o que cair na rua, você pode pegar. Os que caírem aqui dentro, se você entrar para pegar, será invasão de propriedade e eu vou chamar a polícia. Ele implorava, a rua toda estava olhando e eu lá, pagando de louca, né? Minha mãe chorando, e enfim, peguei o notebook dele, joguei, caiu no meio da rua, quebrou. Eu destruí tudo que eu pude com prazer. Afinal de contas, naquele momento, eu estava me sentindo destruída, e isso era o que eu queria fazer, destruir ele também. Cortei relações com minha irmã. Muito pouco vou à casa dos meus pais para não ter o desprazer de repente encontrar com ela. Coloquei a casa à venda. Meu ex-marido abriu mão da parte dele. Então, com a totalidade do dinheiro da venda, comprei algo para mim do outro lado da cidade. Meu ex-marido e minha ex-irmã estiveram juntos por um tempo. Mas ela, um dia, voltando do trabalho, pegou ele com a filha da vizinha, uma menina de 19 anos na época. Babado. Eu ainda estou juntando os meus cacos, mas já estive pior. Estou me dando a oportunidade de sarar as feridas e reorganizar a minha vida. Recomeçar não é fácil, mas muitas vezes é necessário. É muito bom amar alguém, mas nada se compara a amar a si mesmo. Minha dignidade ficou no chão, mas o meu amor próprio, ele tá lá em cima na estratosfera. Não me permito receber nada menos do que aquilo que eu mereço.
e eu mereço o melhor. Essa foi a minha história. Estou feliz em ter compartilhado com vocês parte da minha vida, e isso realmente aconteceu comigo. Gente do céu, que história, né? Meu pai, marido com a cunhada, mas nossa, cara, tem umas coisas que não dá para entender, né? O homem, rapaz, menino, na época menino, pediu, né, ela em casamento, aí não podia casar porque primeiro tinha que namorar, aquela coisa toda, e ele esperou praticamente a vida inteira para poder pedir ela em namoro, para eles se casarem e tal. Daí vai me dar uma mancada dessa, velho. E essa irmã também, eu vou falar, né? Gostando de limpar o banheiro do quarto lá na suíte do povo, né? Gente do céu, tem um povo que é totalmente sem noção na vida, como é que pode? Mas eu fico muito feliz por você estar juntando os seus cacos, por você estar se reerguendo e por você estar conseguindo pouco a pouco resgatar o seu amor próprio, e realmente é isso. Você falou ali uma coisa que é 100% certa. É muito bom a gente amar uma outra pessoa, mas a gente se amar, isso não tem Mastercard que pague, né? Espero que você seja muito feliz nessa sua nova caminhada, que todas as coisas se encaminhem para o bem e que você consiga juntar todos os teus cacos, sarar todas as suas feridas e viver bem e feliz, ok? Obrigada por você ter entrado em contato, por ter compartilhado conosco parte da tua história, e que Deus abençoe muito a sua vida. E a vocês que assistiram esse relato, né, que acompanham aqui o nosso canal, muito obrigada. Beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijo, fiquem com Deus, bye bye!